pessoal, tudo bom aí? Tudo tranquilo? Mais uma vez estamos de volta aqui para mais uma aula com vocês, para a continuação da aula anterior, na verdade. Nós estávamos lá falando sobre programação básica, sobre aprender numa linguagem de programação C#, e agora a gente vai dar continuidade aí com a programação aplicada, mas primeiro aprender a desenvolver aplicativos mesmo, certo? Então vamos lá? Vamos dar sequência aí sem perder tempo, tá? Vamos lá então. Bom, é o seguinte, vamos aqui fazer algumas observações iniciais só para relembrar. O que nós vimos na aula passada? Nós vimos como criar um projeto, nós vimos como criar uma estrutura básica para programação em Visual Studio, ou melhor, com o Visual Studio, mas na linguagem C#. Nós vimos também o comando de saída console.writeLine. E hoje, nesta aula, o que nós vamos ver? Nós vamos ver as variáveis, como declarar, como usar, como atribuir. Nós vamos ver o comando de entrada, está escrito um pouquinho errado ali, mas tudo bem. E nós vamos ver o processamento, comando de entrada, como fazer para o usuário digitar, e processamento é fazer algum tipo de cálculo, alguma coisa assim, tá? Então, basicamente, é mais ou menos isso que a gente vai ver hoje aqui, tá bom? Então, vamos lá? Estão preparados para começar? Vamos começar então? Vamos lá. Então, tudo começa com variáveis. O que são variáveis? Talvez é a pergunta que você faça agora. Então, a gente já conversou sobre isso em algum dado momento aí nas aulas anteriores. Variáveis são espaços na memória e podem ser usados para o programa usar, recuperar, guardar durante a execução. Então são valores que eu preciso guardar. Então, por exemplo, quando o usuário digita alguma coisa, quando tem uma entrada, isso precisa ir para algum lugar. Então, quando a gente estava lá trabalhando com o português estruturado, a gente colocava lá, tinha 4 tipos, né, de variável: real, variável inteira, variável tipo texto e talvez tipo lógico, que é verdadeiro e falso. Então, eu tenho que guardar isso daí em algum lugar. No momento em que a pessoa, eu pergunto, por exemplo, o nome dela: qual é o seu nome? Preciso guardar em algum lugar, uma variável. Ou medir uma temperatura, preciso guardar em algum lugar. Ou medir a velocidade, preciso guardar em algum lugar. Então, essas são as variáveis que podem ser usadas durante o processamento do programa. São muito importantes, né? Enfim. As linguagens de programação, elas podem variar os tipos e modos de declarar variável. Por isso que é importante a gente entender como é que funciona no C#, mas não quer dizer que vai ser igual para todas as outras linguagens. Isso que vocês têm que entender, porque isso muda de linguagem para linguagem, embora seja muito parecido. Então, isso é importante. Na linguagem C#, olha ali, ó, tipos e variáveis em C#. Presta atenção. Nós temos o tipo string, que é o texto em qualquer tamanho. Então esse é o nome que a gente vai usar, string, escrito dessa forma com letra minúscula, equivalente a texto. Int seria números inteiros negativos e positivos. Ele equivale ao inteiro. E o double são números reais, então é equivalente ao real. Então, ou seja, números com casa decimal. Se for digitar um número com casa decimal dentro do código, você vai precisar digitar ele no formato com ponto, porque a programação ela é, vamos dizer assim, americana. Mas se você for digitar isso, se for tiver um programa em execução, aí vai depender do computador. Se o computador for brasileiro, então ele vai ser em português mesmo, vai ser com vírgula, certo? E o bool, que é um tipo diferente, né? Tipo valor lógico, que seria verdadeiro e falso. Na linguagem, a gente usa as palavras true e false, certo? Então, tem muito mais do que esses, mas por enquanto a gente vai usar esses 4 tipos aí, para todas as ocasiões. Ou é string, int, double ou bool, de booleano, ok? Sem problemas? Pessoal, presta atenção agora. Ó, atenção, declaração de variáveis em C#. Como que eu vou fazer a declaração de variáveis em C#? É simples. Tá aqui, ó.
tipo. Então, tipo, nós vamos trabalhar apenas com 4. Então, no lugar do tipo, você vai escrever ou string, ou int, ou double, ou bool. Espacinho e o nome da variável. Esse nome da variável, ou a gente chama também de identificador, ele é muito importante. Por quê? O nome da variável ou o identificador, você tem algumas regrinhas aqui. Por exemplo, você não pode colocar espaço, você não pode iniciar ele com um número, ou ele não pode ser um número apenas, ele tem que ter letras, pode ter números, mas pode aparecer depois. Então você não pode ter espaço, então você pode usar, por exemplo, underline, underscore, coisas assim, mas espaço não pode. Outra coisa também, o nome tem que ser algo que ajude você a lembrar dele, porque você vai usar isso aí durante a programação, pode aparecer 1, 2, 3, 10 vezes, e você tem que saber o que é, para que serve aquela variável. Então você não pode errar nisso daí, tem que ser um nome que significa alguma coisa, certo? Então essas são algumas coisas importantes, por isso é que eu pedi para você prestar bastante atenção aí, certo? Por exemplo, aqui ó, temos 4 exemplos. String, nome paciente. Veja como eu não posso usar espaço, eu usei um recurso chamado camel case, onde eu posso, as variáveis começam com a letra minúscula, mas se tiver 2 palavras, a segunda palavra tem letra maiúscula. Ou se tiver mais de 2 palavras, cada palavra começa com a letra maiúscula. Então string, nome de paciente, é uma variável que guarda texto. Int, idade paciente, é uma variável que guarda um número inteiro. Idade é um número inteiro. Double, altura paciente, é uma variável que guarda um número fracionário, porque a altura da pessoa não é inteiro, verdade? Não pode ser, a altura dele não pode ser 2 metros, tem que ser 1,75 se eu estiver medindo em metros. Double, altura paciente. E bool, eu estou perguntando se o paciente é conveniado ou não, então vai ser sim ou não, true ou falso. Estou pensando aqui em alguma coisa relacionada com a clínica, alguma coisa assim. Bom, assim que a gente declara então as variáveis. Como é que a gente cria as variáveis? Como é que a gente atribui valor às variáveis? Mas antes disso, vamos fazer na prática aqui. Eu vou usar hoje o navegador com um software online. Por quê? Porque a gente está mostrando exemplos aqui que é possível fazer com software online. Então hoje eu vou trabalhar, não vou trabalhar com Visual Studio, mas é a mesma coisa, tá? Em termos de código não muda nada. Hoje eu vou trabalhar com uma ferramenta online para que aqueles que estejam aí trabalhando online não tenham tanta dificuldade também, tá bom? É um programa simples, então a gente não tem muito erro aqui, tá? Então eu vou para o navegador, vou trabalhar com uma ferramenta aqui, ao vivo aqui. Então vamos lá, tá aqui meu navegador e aí vocês estão vendo aí o software que eu estou trabalhando, que é o .NET Fiddle. Talvez alguns de vocês já tenham trabalhado aqui. Vou tentar dar uma aumentadinha aqui na letra, porque ele está meio pequeno, tá? Então tá aqui, ó. O importante é o que está aqui, o código. Então, ó, eu vou apagar esse código aqui que ele já vem aqui para mim. Você entrou nessa página, já está desse jeito. E a gente vai programar ali na função main, então. Então, eu vou começar aqui, ó, declarando aquelas variáveis. Então, como é que eu faço? String, nome, paciente. Int, idade, paciente. Aí, depois eu coloquei double, altura, paciente. Lembrando dos pontos e vírgulas no final, né? E bool, paciente conveniado. Não lembro se é isso mesmo, mas vai ficar assim mesmo. Tá aí, ó. Bom, ele está dando umas reclamadinhas aqui, por quê? Porque eu ainda não usei nenhuma das variáveis, eu só declarei, elas não têm valor. Ó. A variável nome paciente foi declarado, mas nunca foi usado.
A variável idade do paciente é declarada, mas nunca foi usado. A variável altura foi declarada, mas nunca foi usado. Então, tudo bem. Por enquanto, vai ficar assim mesmo. A gente vai ter que fazer alguma coisa aí para poder usar. Tá? Então, por enquanto, deu para entender? Declarando variáveis, tranquilo. Posso declarar quantas variáveis eu quiser. Uma boa prática é declarar elas no início do programa, porque depois, na hora que eu for usar, ela já tem que existir. Lembra da ordem lógica das coisas, tá? Então, vamos aqui continuar. Agora, a gente vai ver como atribuir valores às variáveis, ou seja, como colocar valores. É claro que eu não crio uma variável ou um espaço na memória simplesmente para não usar, ou para não recuperar o valor. Eu preciso guardar valores na variável, eu preciso recuperar valores na variável e, se necessário, trocar os valores na variável durante o meu programa. A forma de carregar o valor na variável, duas formas nós podemos dividir. Uma delas é por atribuição direto do programa. Então, a atribuição feita pelo programa é quando, no algoritmo, o programa coloca um valor dentro da variável. Então, esse valor pode ser literal, ou seja, digitado no código, ou pode ser um cálculo feito durante o processamento. Então, mais para frente, eu vou precisar pegar alguns valores de entrada e mais para frente eu vou pegar esses valores e colocar dentro de uma variável. E mesmo assim, é considerado uma atribuição. Na atribuição, nós usamos o operador igual. Esse igual serve para você dizer variável igual ao valor que eu quero atribuir, certo? Então, é assim que vai funcionar. Ok? Então, igual é mais ou menos parecido com a matemática, né? Onde a gente tem lá o igual, que serve para dizer x é igual a alguma coisa. Então, a ideia aqui é mais ou menos, esse x, o que é? Uma variável. As variáveis que a gente cria, então precisam receber um valor. Para receber o valor, igual. Variável igual ao valor que eu vou receber. Esse valor pode ser calculado também, pode ser processado durante o programa. É o que a gente vai ver aqui em alguns exemplos. Então, preste atenção agora. Preste atenção. Como atribuir variável. Alguns detalhes antes de atribuir variável. Preste atenção. O C# é uma linguagem fortemente tipada. O que é isso? Significa que os tipos de variáveis são muito importantes para ele. Significa que você não pode simplesmente pegar uma variável do tipo texto e colocar num tipo inteiro. Você não pode colocar inteiro no texto, você não pode colocar inteiro no double no inteiro e assim por diante. Cada tipo tem que ser respeitado. Então isso vai gerar algumas dificuldadezinhas, mas são importantes para manter o programa funcionando de forma correta. Outra coisa, a variável que recebe o novo valor sempre fica à esquerda do operador. E à direita pode ter um valor literal, uma forma ou simplesmente uma outra variável do mesmo tipo. Às vezes até a própria variável, ela mesma. Vocês vão ver alguns casos assim. Olha o exemplo aqui. Esse exemplo aqui, o que você está vendo? Que a variável nome paciente recebeu um texto. Só que texto literal tem que estar entre aspas, nunca esqueça disso. Então, agora, a partir dessa linha, a variável nome paciente possui o texto José Armando. Aqui, idade paciente igual a 39, altura paciente igual a 1,90, paciente com nome conveniado igual a true. Agora veja que interessante, aqui embaixo, a variável vacinas paciente, que não existia, eu criei uma a mais aqui, é uma variável que está recebendo um valor calculado, diferente das outras, que é um valor literal que eu digitei no código. Aqui não digitei no código, aqui foi um valor calculado, idade paciente vezes 3, não sei quanto vai dar. Quer dizer, na verdade eu sei, porque eu sei a idade do paciente, né? Então, este valor é um exemplo de um valor calculado, certo? Então, vamos adicionar esse código aí no nosso exemplo lá. Vou mudar aqui para nosso navegador para vocês verem. Então olha lá, vou fazer aqui ao vivo, por assim dizer, né? Vamos lá. Então o que eu fiz aqui? Eu posso fazer isso aqui embaixo, ou na mesma linha, tá? Quando eu declaro, eu posso também imediatamente colocar o valor. Isso é possível.
Essa é uma opção. A outra opção é colocar aqui embaixo, já durante o código. Então, por exemplo, idade, paciente, igual 39. Altura, paciente, igual a 1,90. Lembrando que aqui dentro do código tem que ser com ponto. A gente colocou também paciente conveniado. Cuidado, porque os nomes têm que ser exatamente iguais, tá? Se eu errar aqui, ó, paciente conveniado com letra minúscula igual a true, olha o que vai acontecer, ó. Aqui a situação piorou, ó. O nome paciente conveniado não existe, tá dizendo aqui. Não existe, mas você fala, mas como que não existe? Eu criei aqui, ó. Não, você não criou essa variável, você criou esta variável com C maiúsculo no conveniado. Agora ela existe. Aí está. Então, eu tinha criado uma mais, que era um valor inteiro, vacinas, paciente. E aqui embaixo, depois que... Olha só a ordem das coisas. Eu não posso calcular, presta atenção nisso. Eu não posso calcular... Olha, isso aqui que eu vou falar agora, você tem, é muito importante, tá? Você não pode colocar um valor, calcular um valor usando uma variável se esta variável ainda não recebeu nenhum valor. A ordem das coisas tem que ser na ordem correta. É uma linha do tempo a programação. Então, se você vai fazer um cálculo usando idade da pessoa, primeiro a idade da pessoa precisa receber um valor. Depois, você vai calcular isso. Então, o que eu estou dizendo é que, ó, idade da pessoa já tem valor. Então, agora eu posso calcular aqui, ó, vacinas, paciente igual a idade, paciente. Olha a lógica, vezes 3. Tá vendo? Essa idade paciente aqui é esse cara aqui, ó. E esse cara aqui recebeu um valor aqui. Muito bem. Ainda tem alguma reclamação. Está dizendo que eu nunca usei, mas eu usei aqui. Agora eu usei aqui de novo. Então tem algum tipo de errinho aqui. Então tá. Muito bem. Continuando. Vamos voltar lá agora na nossa apresentação. Então, voltando aqui. O que eu tenho agora aqui? Bom, então já tenho variáveis e já coloquei valores nas variáveis, está tudo certo, né? Só que se eu trabalhar com um programa que sempre sou eu que coloco valores nas variáveis, não vai fazer sentido. Eu quero permitir que o usuário também interaja com esse programa. Então agora vem uma coisa muito importante, o comando de entrada. Quer dizer, é o comando que faz com que o usuário participe do programa. No C#, esse comando mais simples para entrada de dados de teclado é o console.readline, com C maiúsculo, com R maiúsculo, com L maiúsculo e com parênteses. Então esse comando, ele é um comando que retorna um valor, quer dizer, ele pega o valor que o usuário digitou. Então, quando eu executar esse comando, ele vai travar o meu programa, vai esperar o usuário digitar, e quando ele apertar Enter, aí o valor que ele digitou volta para o programa. Então presta atenção, como o valor volta para o programa, eu preciso de uma variável junto com ele para colocar. E essa variável tem que ser sempre do tipo string. Então é o que você está vendo nesse exemplo aí, ó. Nessa primeira linha aqui, ó, nesta linha que você está vendo aqui, ó, vou até marcar ela para você. Nessa linha aqui, o que está acontecendo? O programa para, não vai dar problema, não vai dar erro, o programa vai dar uma pausa, o usuário vai digitar, vai apertar Enter. Mas o que vai acontecer com aquilo que o usuário digitou? Nada, porque não existe uma variável ali para guardar o valor digitado.
Então essa linha aqui só serve para parar o programa mesmo. Nessa segunda linha aqui, espera aí que está muito ruim esse risco aqui, né? Vamos apagar aqui, ó. Vou usar aqui um marca-texto. Nessa segunda linha aqui, ó, aí sim, vai dar tudo certinho. Por quê? Porque o console readline vai parar o programa, o usuário vai digitar, aí ó, por atribuição, aquilo que o usuário digitar vem parar no, ó, aquilo que o usuário digitou vai parar dentro da variável nome paciente. Perfeito, essa linha está correta. Essa outra linha que temos aqui, essa vai dar problema. Essa linha aqui, ó. Vou até riscar ela de outra cor, ó. Essa linha aqui vai dar problema. Por quê? Porque essa linha aqui parece que está tudo certo, mas idade paciente é uma variável do tipo inteiro e console readline retorna um valor string. Então essa linha vai dar um probleminha, vai dar um erro fatal no programa, como está dizendo aí. A gente vai ter que resolver isso daí. Mas antes, deixa eu mostrar para vocês aqui a linha correta diretamente no nosso navegador. Então lá no navegador, ou melhor, no nosso compilador aqui de C#, eu vou então fazer o seguinte. Eu vou substituir esse nome paciente, que está aqui em cima, eu coloquei José Armando, esquece isso aqui então, deixa ele sem nome, e aí aqui a gente pede o nome dele. Ponto read line. Só que aqui desse lado eu tenho que colocar nome paciente igual a readline. Tá aí, perfeito. É assim que funciona. Pode ver que até sumiu daqui, né? Olha o problema que tinha aqui, ó. Desculpa, fazendo um ponto de vírgula aqui. Por isso que estava dando uns errinhos aí. Então agora até sumiu o erro daqui. Daqui a pouco vai sumir o erro de baixo também. Idade paciente. Que está dizendo aqui que está faltando ponto e vírgula, mas ele não enxergou ainda, mas daqui a pouco ele enxerga. Tá bom? É claro que esse programa aqui vai parar o programa sem o usuário saber por que está parando. Então o ideal seria colocar aqui, ó, antes um console.writeLine avisando ele. Um console.writeLine avisando ele, ó, digite seu nome. Na verdade não é o seu nome, é o nome do paciente, né? Mas para ir mais rápido eu estou colocando assim, ó. Aí sim, ó, digite o nome do paciente e depois ele vai obter o nome. Tá um pouco lento para ele identificar algumas coisas aqui, ó. Aqui tá até sumiu os erros, daqui a pouco ele some esses dois erros também, tá? Então, por enquanto é isso. Agora, tem aquele problema lá, né? Aquele problema que você está vendo aí na tela. Esse é um problema meio complicado, hein? Então a gente tem que aprender a converter. Mas eu vou ensinar para vocês de forma bem rápida. Isso é muito importante. A conversão de valores de entrada de dados. A gente precisa aí fazer o quê? Converter de string para int. Porque eu tenho lá um valor, uma variável inteiro e eu quero colocar um string dentro do inteiro. Em outras ocasiões eu vou precisar converter de string para double. Quando eu pedir a altura dele, por exemplo, ele vai digitar uma altura 1,90. Isso aí vai vir como texto e eu preciso converter para double. Pessoal, é simples. A sintaxe para converter é essa daí, ó. Não tem muito segredo. Então, ó lá, variável tipo inteiro recebe ou igual a int.parse. E aqui a variável do tipo string que eu quero converter. No caso, o que eu vou colocar aqui dentro, no lugar de uma variável, é o console.readline, que é string também. Eu quero converter ele, jogar para inteiro. Então, primeiro converte desse lado, depois joga. Para double, a mesma coisa. Double.parse, coloca a variável aqui dentro. Então, no nosso exemplo lá, vai ficar desse jeito aqui, ó. Nome paciente igual
a console readline, não precisa converter. Por quê? Porque já é string, o nome paciente já é uma variável string. Idade paciente é uma variável inteira, então eu preciso colocar int.parse e aí sim console readline. Altura paciente é uma variável tipo double, então eu preciso colocar double.parse console readline. Não tem segredo. Para todos os casos que vocês forem fazer conversões de string para inteiro, string para double, é só usar isso daqui. E string para string não precisa, tá? Então, basicamente é isso. Não tem muito segredo não, tá? Então, pessoal, olha só. Até agora, nós entendemos aqui como criar variáveis, como colocar um valor direto dentro dele, como pedir para o usuário digitar um valor e colocar dentro da variável. Agora, eu tenho informações que são interativas no meu programa. Meu programa não está congelado, ele pode ter entrada, processamento e saída. Então, o processamento é a parte que envolve os cálculos, alguma coisa assim. Cálculo, aqui no nosso programa, eu posso usar, por enquanto, a gente vai usar as funções básicas aritméticas e parênteses, para poder fazer cálculos com as variáveis e valores fixos, como a gente já fez até um ali, multiplicando a idade da pessoa por 3. Mas eu vou mostrar para vocês agora um exemplo que eu quero que vocês façam aí no seu Visual Studio ou diretamente no seu código aí. Então, esse exemplo aqui, ele tem um pouquinho de tudo isso daí. Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso exemplo aqui. Exemplo de programa. Primeiro, a gente vai usar operadores aritméticos, mais, menos, multiplicação e divisão. Só para você saber. A gente pode usar parênteses também para criar ordem de precedência. Então, meu programa ficou assim, ó. Eu quero que você faça esse programa também, ou até faça pequenas modificações. Olha lá. Então, ele começa com declarações de variáveis. Olha lá. String nome paciente, idade paciente, altura paciente, paciente conveniado igual a true e vacinas paciente. Na sequência, ele começa a conversar com o usuário lá, console writeline. Olá, doutor, qual é o nome do paciente? Aí o readline lê o nome do paciente e coloca na variável. Aí ele pergunta, beleza, e qual seria a idade dele? Aí o console readline lê, converte para inteiro e joga dentro da idade do paciente. Só trocar aqui. Perdão. Aí, preciso saber a altura também. Console readline lê, converte em double e joga na altura paciente. Então aqui, ó, são as entradas que eu preciso intercalar com o writeline para poder conversar no meu programa, porque aquela tela preta, senão não tem conversa. A partir daqui começam os processamentos, ó. Primeiro, multipliquei a idade do paciente, que eu não sei qual é porque foi digitado pelo usuário, vezes 3. E aí eu vou montar um prontuário. Dá uma olhada na saída agora aqui, ó. Então essa linha aqui é processamento, tá? Eu não coloquei aqui, mas a partir daqui é saída, tá? Processamento ficou só essa linha mesmo aqui. Só essa linha é processamento. Mas aqui eu posso fazer qualquer cálculo que for necessário, usando os operadores e variáveis e números estáticos. Então ficou assim, ó, prontuário do Dr. Bigode. Foi atendido o paciente abaixo. Aí eu escrevi o nome do paciente aqui, ó. Tá vendo? Então usei o writeline com variável, só com variável. Ele vai mostrar o conteúdo da variável aqui. Aqui eu já estou usando mesclado, ó. Altura mais altura do paciente. Então vai mostrar a frase altura e altura do paciente. Idade do paciente. E aqui mais mesclagens, olha, o paciente mais. Aí aparece o nome do paciente mais. E continua aqui embaixo, ó. Deveria ter tomado mais. Aí vacinas do paciente mais. Vacinas, e aí vai aparecer o texto intercalado, variáveis com texto fixo. Console Read Key para parar a tela, no caso do Visual Studio. Se você estiver trabalhando com, que nem eu estou agora aqui, com online, não use Console Read Key, deixa ele rolar
e ele não vai desaparecer para você, ele vai continuar aparecendo na tela aí. Se você precisar parar a tela em algum momento, use o console readline, sem variável, que ele para a tela também e fica esperando eu apertar um Enter. Certo? Perfeito, né? Então, a gente está concluindo a nossa aula aqui hoje, com esse primeiro exercício, essa primeira atividade, esse primeiro contato com um programa completo em C#. Quais seriam então os nossos próximos passos? Bom, os nossos próximos passos aqui são o seguinte. Primeiro, essa aula nós aprendemos o conteúdo básico para começar um programa console no C#. Comandos de entrada, saída, as estruturas, variáveis, atribuição e outros detalhes aqui. Então tem um material aí para vocês consultarem com mais calma e com mais detalhes. É isso que a gente viu. O próximo passo, para a próxima aula, nós vamos aprofundar em operadores da linguagem. Então, vários tipos de operadores lógicos, relacionais e etc. Então, nós vamos entrar nisso daí. Também nós vamos entrar em estruturas básicas de condicional, já deixando um programa um pouco mais sofisticado, porque ele pode tomar decisões verdadeiro ou falso e aumentar um pouco a complexidade nos algoritmos. Então esses são os nossos próximos passos aí. Bom, pessoal, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Foi legal, ter participado até agora com vocês. Aguardem as próximas aulas, aula número 2, o que vem pela frente aí. Pessoal, a gente se vê. Até mais!